Olá, feras! Sejam bem-vindos a mais um encontro do Jabotão Prepara. Hoje a gente vai continuar aí com o capítulo 9, só que dessa vez agora vamos trabalhar a parte 2, tranquilo? Portanto, continuamos trabalhando com tipologia textual, só que é a segunda parte do nosso capítulo. Então começaremos a resolução das questões a partir da questão de número 9. A questão 9 vai precisar do texto número 8 para a gente fazer a resolução. Vamos aí fazer a leitura desse texto. Receita de acordar palavras. Palavras são como estrelas, facas ou flores. Elas têm raízes, pétalas, espinhos, são lisas, ásperas, leves ou densas. Para acordá-las, basta um sopro em sua alma, e como os pássaros, vão encontrar seu caminho. Bom, seguindo aí, a gente vai agora para o enunciado da questão. Acompanhe comigo. A respeito do gênero do texto, é correto afirmar que, letra A, tem como finalidade de instruir o leitor a respeito do modo como lidar com as palavras. Pode ser considerado uma receita. Bom, pessoal, nós sabemos que não, né? Na verdade, o que nós encontramos aqui é justamente um poema, né? A estrutura aqui versificada, trazendo para a gente aí as impressões como lidar com as palavras, né? De qualquer forma, apesar do título Receita de Acordar Palavras, a gente não pode dizer que esse texto tem a finalidade de instruir o leitor. Afinal de contas, ele cita que as palavras, né, saem de nós naturalmente. Na letra B, a gente conta o seguinte: por construir uma narrativa acerca de como as palavras se comportam, trata-se de um pequeno conto. Também não, pessoal. Vamos observar aí que, se fosse um conto, a estrutura seria outra. Nós teremos uma narrativa, teremos aí todo um enredo a ser desenvolvido, e não é o que ocorre aqui. Voltando lá para a questão, olha só. Em virtude do seu ritmo interno, trata-se de uma música, da qual foi retirada a melodia, já que ficaria difícil reproduzi-la no papel. Bom, gente, não há uma relação direta entre melodia e a letra da música que está sendo reproduzida no papel. A gente sabe muito bem que as letras das canções são postas no papel e as melodias é que são volúveis, né, a musicalidade. E não há relação entre uma coisa e outra. Vamos conferir lá o item D agora. Olha só, no item D nós temos o seguinte: a linguagem plurissignificativa, conotativa, assim como a sua estrutura, permitem crer que é um poema. Então aí sim, pessoal, olha, nós temos um texto onde realmente existe uma linguagem plurissignificativa. Pluri vem de plural, mais de um significado. Além disso, esse item D fala para a gente sobre linguagem conotativa, né? Ele fala que a linguagem é plurissignificativa, conotativa, além da estrutura de um poema, que é feito em versos e estrofes, é o que nós conseguimos identificar aqui. Portanto, é quase certa que a nossa resposta é a letra D. Só para a gente fechar aí o gabarito da questão, vamos para o item E. No item E nós temos o seguinte: as informações contidas através da adjetivação permitem concluir que se trata de um cartaz. Bom, gente, nós sabemos que não, né? Se fosse um cartaz, teríamos aqui uma outra disposição, inclusive de imagens. Portanto, a gente só confirma aí que a nossa resposta é a letra D. Na letra D, a gente realmente encontra características que são próprias desse texto. Tranquilo? Questão tranquila, né? Vamos agora para a questão do número 10, que vai utilizar o texto 9. Aí na tela nós temos um texto chamado Vilarejo, né? Esse texto, na verdade, é a letra de uma canção. Diz assim: há um vilarejo ali, onde areja um vento bom. Na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão. Para acalmar o coração, lá o mundo tem razão. Terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá, vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá é primavera, portas e janelas ficam sempre abertas para a sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando, os caminhos, os vestidos, os destinos, e essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for. Composição aí de Marisa Monte, Carlinhos Brau, Pedro Baby e Arnaldo Antunes. Pessoal aí já conhecido nosso, né? São nossos artistas aqui brasileiros que fazem belíssimas composições. Bom, voltando agora para a questão, a gente tem o seguinte aí. Com relação aos tipos textuais em vilarejo, predominam sequências tipológicas, aí traz aí para a gente as proposições, né? Argumentativa, injuntiva, descritiva, expositiva e narrativa. Bom, gente,
nós podemos ver, só pegando uma única estrofezinha, ó, a gente pode ver aqui, por exemplo, lá é primavera, portas e janelas ficam sempre abertas para a sorte entrar, em todas as mesas pão. Então a gente vê que ele vai descrevendo como é esse vilarejo, tranquilo? Portanto, certamente nossa sequência aí é descritiva, confirmando o item C, descritiva. Deu para a gente ver, né, pessoal, que ele vai dizendo como é o vilarejo, como é que as coisas funcionam lá, que é assim, é daquele jeito. Então, uma sequência descritiva, ok? Seguindo agora para a questão 10. Vamos lá, pessoal, perdão, questão de número 11, né, que vai utilizar o texto 10. Agora sim. Bom, para falar da questão 11, a gente vai ver aí o texto 10, que traz a capa de um livro chamado O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir. Aí nós temos à esquerda, né, um texto que vai fazer referência ao livro, né, da Simone de Beauvoir. Temos aí o seguinte, acompanhe comigo a leitura. Neste segundo volume de sua obra-prima, Simone de Beauvoir analisa a condição da mulher em todas as suas dimensões, sexual, psicológica, social e política. Começa pela sua formação, na infância. Na adolescência, na vida sexual, tudo parece disposto a aumentar a distância que a separa do homem para transformar as diferenças em desigualdade. E essa desigualdade em inferioridade. Em seguida, Simone descreve a situação da mulher no casamento, com suas premissas e suas tradições, na maternidade, na vida social, na prostituição, na maturidade e na velhice. Por fim, ela contempla os problemas que se apresentam às mulheres e o caminho da libertação. Abre aspas, as mulheres de hoje estão destronando o mito da feminilidade, começam a afirmar concretamente sua independência, mas não é sem dificuldade que conseguem viver integralmente sua condição de ser humano. Bom, então aí o texto da Simone de Beauvoir, né, retrata essa questão da mulher no Brasil, né? Vamos aí para a questão e ver o que a questão nos pede. O texto 10 corresponde à quarta capa do livro. Assinale a alternativa que se refere ao objetivo desse texto. Então a gente vai se basear na capa do livro, que está aqui, ó, para poder a gente avaliar os itens dessa questão. Item A. Descrever as principais características da personagem que protagoniza o livro. Bom, gente, o objetivo do texto não é de forma alguma descrever a personagem. Ele fala sim sobre a obra, né? E a gente observa que o texto em relação à capa, né? Já que a gente está associando os dois, eles vão dialogar sim, mas não para fazer uma descrição. Perceba que a gente tem aí um teor que vai muito mais além disso, né? Não é só descrever a personagem. Temos aí uma outra análise que deve ser realizada com relação à própria temática que o texto vai abordar. Voltando lá, a gente tem o seguinte agora no item B. Construir a argumentação que convença o leitor sobre o mérito da teoria defendida no livro. Bom, a gente vê que o texto que é trabalhado aqui realmente fala a respeito da questão temática do livro, mas ainda é cedo para a gente dizer que o objetivo principal dele é exatamente construir uma argumentação. Construir uma argumentação é algo muito mais laborioso, né? Dá muito mais trabalho. Então ainda é cedo para a gente dizer isso. Vamos avaliar os outros itens. Na telinha, vamos lá comigo, no item C agora. Resumir os fatos mais importantes ocorridos na vida da autora, que escreveu o livro. Também não, pessoal. O que a gente encontra aqui não é suficiente para resumir os fatos da vida da autora, tá? Lembrando que a gente está fazendo sempre aí uma análise das duas partes aqui, tá? Vamos voltar lá para a questão. Letra D. Fornecer informações ao leitor para que ele levante hipóteses sobre o conteúdo do livro. Opa, essa é uma forte candidata, gente. Vê só. Nós temos aqui informações a respeito da obra literária, né, a respeito do livro, e aqui, ó, à direita, nós temos a capa do livro. Quando a gente faz um link aqui entre esses dois suportes, a gente percebe que realmente existe uma relação que tem a ver com isso, né, com o fornecimento de informações para que a gente vá criando hipóteses sobre o que é que esse livro vai tratar. Então, muito provavelmente, nossa resposta é a letra D. Mesmo assim, vamos comigo lá para o item E agora. Apresentar a avaliação de alguns estudiosos sobre as ideias presentes no livro. Na verdade, pessoal, a gente fala sobre, ou melhor, o texto fala sobre o livro em si, né, o conteúdo do livro, mas não há aqui a opinião de especialistas. O que a gente encontra, com as aspas aqui abertas, é realmente o ponto de vista de Simone de Beauvoir sobre a mulher. Portanto, nosso item aí, ó, como resposta, vai ser o item D, né, que é o que a gente consegue perceber, que o texto fornece informações ao leitor
para que ele levante hipóteses sobre o conteúdo do livro, linkando o texto com a capa do livro. Tranquilo? Questão tranquila de resolver também, né? Vamos lá agora para a questão número 12, para a qual a gente vai ter como suporte aí o texto 11. Vamos lá para a tela comigo, acompanha a leitura do texto. Nós temos aí: mãe, quando começa o período de jejum? E o outro pergunta: mãe, quando termina o período de jejum? Antes mesmo de nós irmos para a questão, pessoal, vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre o que essa charge está trazendo para a gente, né? Nós percebemos aqui o seguinte, que aqui nós temos um personagem que tem uma condição diferenciada do outro, tá? Eu tenho aqui um garoto que está de pés no chão, enquanto o outro usa um tênis. Aqui eu tenho um garoto que usa uma bermuda rasgada, enquanto o outro tem bermuda inteira. Esse garotinho aqui está sem camisa, dá para ver a marca dele, né, do umbigo, enquanto aqui nós temos um outro garoto que utiliza camisa. Este aqui está com poucos dentes, o cabelo assanhado, esse aqui tem o cabelo penteado. Então a gente percebe que há uma diferença que fica explícita para a gente com relação à condição de vida desses dois indivíduos. Além disso, o da esquerda pergunta quando começa o período de jejum. Certamente ele está se baseando na questão religiosa, né? Fazer jejum, jejuar faz parte da etapa de algumas religiões. Enquanto aqui do outro lado, o garoto pergunta quando vai terminar o período de jejum. Ou seja, muito provavelmente ele está há muito tempo sem se alimentar. Por isso ele está com fome, né, e quer que esse jejum acabe. A gente vê que é mais uma condição social, né? A falta do alimento é o que faz ele fazer essa pergunta à mãe. Vamos lá para a questão agora aí na tela de vocês. Questão 12. Existem diversos motivos pelos quais uma pessoa pode vivenciar o jejum, como por questões religiosas, medicinais ou até mesmo políticas. Durante a quaresma, período de 40 dias contabilizado a partir da quarta-feira de cinzas, por exemplo, fiéis católicos praticam o jejum como forma de preparação para a Páscoa, na qual é celebrada a ressurreição de Cristo. Com o auxílio dessas informações, analise o texto 11 e, acerca dele, assinale a alternativa correta. Letra A. A charge retrata o fato de as crianças não saberem bem o início e o fim dos períodos festivos. Bom, pessoal, a gente já fez essa análise, né, no primeiro momento e a gente percebe que não se trata exatamente, nos dois casos, de período festivo. A gente tem condições diferentes que precisam ser avaliadas com bastante cautela. Então, esse item A não atende à nossa resolução da questão, tá? Vamos ver o item B. Em uma das personagens, uma das personagens certamente não se refere ao jejum que antecede a quaresma, mas à ausência de alimentos, a qual é submetida cotidianamente. Bom, gente, com certeza, né? Esse item B aí já é a nossa resposta. Porque a gente vê que o que a gente havia discutido com relação ao motivo pelo qual alguém faz jejum e a outra criança, que é aparentemente mais necessitada, deve estar ligada à questão da falta de alimentos, né? Então, ficou bem claro aí pra gente que esse item B é a resposta. Mas vamos entender agora por que não seriam a C, a D ou a E. Confirmando aí o item B, vamos ver lá agora C, D e E, por que não são a resposta. Acompanha comigo. No item C, ele fala o seguinte: no texto, ambas personagens se mostram desinteressadas por informações sobre o período de jejum. Falso. Ambas as personagens perguntam sobre o momento em que o período de jejum findaria, terminaria. Então esse item C não é a resposta por conta disso. O D. O texto em questão tenta despertar o humor, já que se trata de uma charge. Bom, aí a gente sabe o seguinte, que humor é quebra de expectativa. Trata-se de fato de uma charge, em geral ele trabalha com a questão humorística. E a gente sabe que isso vai de encontro àquela ideia prévia de que o humor é algo definitivamente engraçado, necessariamente engraçado. Não é algo engraçado, é algo que quebra nossa expectativa. Então, nesse item D, quando a gente percebe que é uma questão que tende a despertar o humor, poderia ser uma resposta possível. Só que a gente está focado no que pede o enunciado da questão. E ele pede que a gente faça uma análise da conjuntura. Nessa conjuntura a gente vê que tem o fator do jejum como um diferencial para as duas crianças. Por isso que o item D não atende por completo a nossa resolução. A nossa resposta permanece lá direitinho como a letra B. E só para a gente eliminar qualquer outra dúvida, vamos ver aí o item E na tela. Apesar de pertencer à mesma classe social, as personagens têm experiências diferentes como o ato de jejuar. Claro que não, né, gente? Já discutimos isso aí e vimos que eles não parecem, em hipótese alguma, da mesma classe social.
a julgar pelas roupas que eles vestem e pela própria aparência em si, né? As duas crianças são bem diferentes, o que já configura aí pra gente um outro nível de classe social, né? Então, questão 12 resolvida, vamos aí para a questão de número 13. Para resolver essa questão, a gente teria que ler o texto 5. E nós já lemos em outra oportunidade, então vamos voltar se for preciso, ok? Vou avançar aqui para a questão. Olha só, a questão 13 trata do seguinte, vamos lá. Considerando o gênero do texto 12 e sua pretensão comunicativa, assinale a alternativa correta. Bom, vamos voltar só um pedacinho aqui para a gente ver um pouquinho desse texto. E nós encontramos o seguinte, ó. No geral, os personagens de mais destaque em toda a obra são Alan, Diggory, Kirk. Ele vai listando todos os personagens que ele colocou na obra. Logo em seguida, quando ele acaba a descrição, ele diz o seguinte, cada um possui uma personalidade bastante distinta do outro e todos apresentam características que os tornam originais e clássicos em uma obra que é considerada essencial na vida de uma criança, mas que também pode ser apreciada por pessoas de qualquer faixa etária. Bom, então pessoal, dá pra gente sentir que esse texto é uma resenha, né? Vamos lembrar o que é uma resenha crítica? A resenha é quando eu tenho um objeto de estudo, pode ser um filme, uma obra literária, até uma música, né? Um álbum, e aí a gente tira as nossas impressões. Primeiro a gente vai conhecer o objeto, se for um álbum vamos ouvir as músicas, se for um livro vamos ler a história, vamos ler o livro, e depois a gente faz a nossa própria avaliação. Em geral, na resenha crítica, a estrutura que nós temos é a seguinte. Primeiro, se faz um resumo da obra. Em seguida, a gente coloca ali uma análise, né? E depois fazemos o nosso julgamento, se a gente indica ou não indica a obra. Se a gente voltar só um pouquinho para ilustrar, logo no começo do texto, ó, no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte. As Crônicas de Nárnia, né? Viagens ao fim do mundo, criaturas fantásticas e batalhas épicas entre o bem e o mal. O que mais um leitor poderia querer de um livro? Veja que ele está usando o livro como objeto de estudo. O livro que tem tudo isso é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, escrito em 1949 por Clive Staples Lewis. Mas Lewis não parou por aí. 6 outros livros vieram depois e juntos ficaram conhecidos como As Crônicas de Nárnia. Então veja que ele já está ali falando a respeito da parte histórica da obra, citou quem é o autor. A seguir, se vocês lerem aí depois, vão perceber que ele faz um resumo da obra, faz uma análise e por fim fecha indicando essa obra. No momento em que ele diz que, a gente já leu inclusive essa parte, né? Que essa obra é considerada essencial na vida de uma criança. Ou seja, o julgamento dele é de que ele indica essa obra. Ele fala inclusive que ela é essencial para a vida de uma criança, porque trabalha imaginário e tudo. Então trata-se de uma resenha. Por se tratar de uma resenha, agora a gente vai fazer a avaliação mais criteriosa. Item A. Devido à visível impessoalidade e a predominância de sequências narrativas, trata-se de uma notícia que apresenta tempo, espaço e personagens envolvidos no acontecimento abordado. Não, turma, a gente já viu que não é uma notícia. A notícia tem compromisso com os fatos, pega elementos da realidade e vai elencando, né, contando ali, fazendo aquele relato dos fatos que ocorreram. Não se trata de notícia em hipótese alguma. Vamos dar uma olhadinha no item B. O item B diz assim, por ser um artigo de opinião, a intenção do autor foi prioritariamente defender seu ponto de vista sobre a obra de Clive Staples Lewis e o que já fica evidente no primeiro parágrafo. Não, pessoal, nós vimos aí o primeiro parágrafo e a gente chegou à conclusão de que neste primeiro parágrafo ele estava fazendo falando a respeito, né, trazendo informações sobre a obra e não fazendo um julgamento, como é dito aí nesse item B. Vamos para o item C? É uma carta do leitor, uma vez que o autor leu o conjunto de histórias de Clive Staples Lewis e emitiu um julgamento, visando a publicação do seu texto em um jornal de grande circulação. Também não, né, pessoal? Nós sabemos muito bem que a estrutura na qual esse texto foi estruturada não tem nada a ver com carta. A gente sabe que a carta tem uma outra estrutura diferenciada do que nos foi apresentado aí. Vamos verificar o item D. Tendo em vista as características predominantes, é um relato por meio do qual o interlocutor passa a conhecer tanto as histórias de Nárnia quanto a experiência de Vitor Lima ao lê-las. Bom, esse item D aí fala a respeito de uma característica predominante que seria essa questão do interlocutor colocar as suas impressões e suas experiências.
até que faz um pouco de sentido. Mas a questão aqui está avaliando o item, né, no caso aí, o texto em análise, precisa ser visto como uma tipologia e, obviamente, né, um gênero textual. Esse item D vai ficar aí ainda para a gente ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Vamos avaliar o item E para a gente ver o que a gente vai chegar e concluir nossa resposta. Vamos lá para o item E. Trata-se de uma resenha cujo objetivo foi apresentar de forma sintetizada o conjunto de histórias. Até aí sim, pessoal. As Crônicas de Nárnia, de modo a estimular o interlocutor à leitura da obra. Com certeza, o nosso item E é a resposta, gente. Porque a gente percebe direitinho exatamente o que foi descrito aqui. Nós temos lá uma resenha, o objetivo é apresentar de forma sintetizada, na hora que ele faz o resumo, e por fim, ele também faz a indicação, olha aqui, ó, estimular o interlocutor à leitura da obra. Ou seja, nós temos sim o desejo do interlocutor de indicar essa obra para os leitores. Portanto, o item E responde nossa questão. Ok? Vamos para a questão do número 14, usando aí o texto 13, né? Música, Divina Música, é um texto que também nós conhecemos, já lemos em outra oportunidade. Vamos lembrar sobre o que esse texto fala? Conta a história de um flautista que tinha muita habilidade, mas que não se sentia reconhecido. Então ele resolveu utilizar a flauta e tocar uma bela música para os animais. Entrou no zoológico e começou a encantar os animais. No final das contas, ele consegue reunir os animais num ponto e quando todos estão encantados com aquela música, um dos animais vem e devora o flautista. E aí todo mundo fica sem entender nada, dizendo, os outros animais falam para ele, mas por que você devorou? Ele era um artista muito bom. E aí o animal fala assim, como que não está ouvindo nada. Então esse animal ele tinha problemas de audição, por isso que ele não ouviu a música e acabou devorando o flautista. Ele não foi hipnotizado pela arte do flautista. Bom, vamos ver aí a questão 14 agora. O texto 13 constitui-se principalmente, letra A, pela descrição dos personagens, do local e do tempo. Bom, gente, se a gente voltar um pouquinho, nós vamos perceber que existem, sim, algumas descrições muito sutis em relação ao espaço, né? Porém, não é exatamente esse o elemento que a gente está buscando aqui. Porque quando o item A fala para a gente que o texto quando enunciado, né, pergunta sobre o que se constitui o texto, eu não posso afirmar que é só pela descrição dos personagens. A gente tem aqui uma outra sequência que vai muito além disso. Vamos ver o item B. Pela necessidade de uma apresentação da ação, pela introdução de uma tese e de argumentos que a consolidem. Não, né, gente? Tese, argumento, isso aí é o texto argumentativo, tá? Não é uma questão como essa que a gente está aqui avaliando, que trata-se de uma narrativa. Vamos ver o item C. Pela presença de um observador dos fatos, o qual descreve situações futuras de forma preditiva. Bom, nós temos realmente um narrador que observa os fatos e vai contando a história. Mas não dá para dizer que ele vê tudo de forma preditiva, porque seria assim se ele, por acaso, adivinhasse o que iria acontecer. Mas ele vai contando a história e, à medida que ele conta, os fatos vão se relacionando. Então não dá para dizer que ele vê as coisas previamente, de forma preditiva, tá? Vamos lá agora ver o próximo item. O item D. Por uma sequência cronológica de ações, pela presença de personagens e pela identificação do local e tempo. Bom, pessoal, aí eu vou concordar. Esse item D realmente é um forte candidato a ser a nossa resposta. Porque se a gente parar para direitinho, vamos colocar o texto na tela, a gente conta o seguinte, já na primeira etapa aqui do texto. Tanto duvidaram dele, da teoria daquele jovem gênio musical, que ele resolveu provar para si mesmo empiricamente a teoria de que não existem animais selvagens, que os animais são tão ou mais sensíveis do que os seres humanos, e que são sensíveis sobretudo ao envolvimento da música, quando esta é competentemente interpretada. Agora observem lá essa sequência do segundo parágrafo. Por isso, uma noite, veja que uma noite demarca tempo, né? Esgueirou-se sozinho para dentro do jardim zoológico da cidade, indicando aí o lugar, ou seja, o espaço da obra. E silenciosamente se aproximou da jaula dos orangotangos. Começou a tocar baixinho, bem suave, sua magnífica flauta doce, ao mesmo tempo em que abria a porta da jaula. Os macacões quase que não pestanejaram. Se moveram devagarinho, fascinados, apenas para se aproximar mais do músico e do som. Então, com esse segundo parágrafo aí, a gente consegue perceber que realmente o item D é o mais adequado para responder a questão. Porque ele fala aí das ações do flautista, né? Ele entrou sorratoriamente,
começou a tocar a flauta. E depois é dito também que ele foi atraindo a presença de outros personagens, como é o caso dos orangotangos. E a gente teve lá, numa noite, né, identificando o tempo e no zoológico identificando o local. Portanto, o item D responde perfeitamente a nossa questão. Ficou claro aí para vocês? Vamos agora para o item 15. Bom, para resolver a questão 15, nós temos aí o texto 14, que trata-se de um anúncio, né? Um anúncio publicitário. Temos aí uma propaganda. Para ela crescer saudável amanhã, eu dou toda a proteção hoje. Seria aí a fala da mãe, né? O balão está associado à mãe. Vacinação contra o HPV. Proteja o futuro de quem você mais ama. Abaixo tem um informativo. Meninas de 9 a 13 anos devem ser vacinadas. Então, nesta campanha, a gente verifica que existe um intuito de convidar as mães a levar suas filhas para vaciná-las contra esse vírus aí do HPV, para evitar, né, para prevenir algumas outras doenças. Avaliando agora a questão, vamos lá, na tela. As campanhas, de modo geral, sejam elas institucionais ou comerciais, buscam a adesão do interlocutor. No texto 14, o principal recurso para atingir esse objetivo é... Então a gente vai avaliar aí o que é que foi utilizado como recurso para chegar ao objetivo de convencer o público-alvo a aderir àquela campanha, aderir àquela causa, ok? Vamos ver aí agora o item A. Olha só, no item A nós temos o seguinte, a relação temporal introduzida pela oposição entre os advérbios hoje e amanhã. Gente, naturalmente nós temos aí sim a questão dos advérbios, né? Eu dou... para ela crescer saudável amanhã, eu dou toda a proteção hoje. Então a gente vê aí o advérbio amanhã e hoje, que são advérbios que indicam o tempo. Tranquilo. Só que esse item A fala pra gente que existe nessa relação temporal o principal recurso para atingir o objetivo. Na verdade, não é esse o principal recurso, né? Vamos ver o item B na tela. O emprego de verbos no imperativo e do pronome de tratamento você. Bom, se aqui o item 14, na questão 15, né? Pergunta para a gente qual o principal recurso do texto para atingir o objetivo. Voltando aí para o texto, a gente tem isso aqui, ó. Proteja o futuro de quem você mais ama. Ao dizer proteja o futuro de quem você mais ama, ele está usando o verbo no modo imperativo. Proteja, certo? Além disso, nós temos aí também o lado afetivo, né? A vida de quem você mais ama. Então, naturalmente, você vai levar o seu filho para vacinar. Olha só o que tem aqui embaixo na notinha. Meninas de 9 a 13 anos devem ser vacinadas. Então, mais uma vez, um modo imperativo aí, indicando um conselho, né? Aí, voltando para o item B, a gente pode confirmar que o item B é muito provavelmente nossa resposta. Porque, de fato, nós temos verbo no imperativo e o pronome de tratamento você, falando diretamente com o seu interlocutor. Isso faz com que o público se mobilize para aderir à campanha, né? Bom, só para a gente terminar a questão, né, concluir aí com firmeza, vamos ver os outros itens, analisando o C, D e E. No C a gente tem o seguinte, a analogia entre as pessoas do discurso, ela e eu, e a imagem de duas mulheres centralizada no texto. Certamente a gente vê isso lá na campanha, né, na propaganda. Temos as duas mulheres, temos ela aqui, né, para ela crescer saudável amanhã, eu dou toda a proteção hoje. Então nós temos ela e temos eu. Só que isso não é o que configura o principal recurso para convencer o público-alvo, né, a aderir à campanha. Por isso que essa letra não é a nossa resposta. Na D, a gente tem o seguinte, a orientação sobre a idade das meninas que devem ser vacinadas. Isso é só uma informação, né? E na E a gente encontra assim, a utilização de balões de fala, como recurso de intertextualidade com uma história em quadrinhos. Apesar do balão de fala também ser um recurso, ele não é o principal recurso para atingir o objetivo da campanha. Confirmando então aí a nossa resposta no item B, certo? A gente tem que verificar que o emprego do verbo no imperativo e o pronome de tratamento você é o que indicam aí o diálogo direto com o público-alvo em busca do convencimento para a adesão da campanha. Bom, pessoal, este foi o nosso encontro aí do Jabotão Prepara. Espero vê-los em breve. Bons estudos e até logo.